Vamos lá, vamos continuar aí a nossa segunda-feira, aula de matemática agora. Vamos lá? Nas nossas últimas aulas aí de matemática, nós falamos um pouquinho sobre geometria. E hoje nós vamos falar sobre dois pontos muito importantes da geometria. Vamos lá, Ju? Nós vamos falar aí sobre perímetro e área. Então, dentro da geometria, nós podemos aí falar, né? Eu posso falar para você assim, fale para mim o perímetro desta figura. O que é perímetro? Perímetro é o dado que é feito quando nós vamos somar todas as medidas de uma figura. Então, aqui eu coloquei para você, ó, um quadrado. Ele tem 4 lados, ok? Nesse quadrado aqui, eu estou falando que todas as medidas é igual a 4 centímetros. Óbvio, né? Um quadrado tem todas as medidas iguais. Então, qual é o perímetro desse quadrado? Eu teria que vir aqui e somar os 4 lados. Então, ó, 4 mais 4 mais 4 mais 4. Então, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui a soma, né, para saber o perímetro, né, a soma das medidas dessa figura seria 16 centímetros. Aqui eu coloquei uma outra figura com 5 lados, né? E aí eu falo para você o seguinte, qual é o perímetro dessa figura? Essa figura, como que você vai saber o perímetro dela? Você teria que vir aqui e somar também todos os lados. Então, eu vim aqui, ó, 3 mais 5 mais 2 mais 2 mais 5. Deu 17. Então, dentro da geometria, nós vamos estudar aí as medidas das figuras, né? Dos polígonos. E quando eu falo para você que eu quero saber um polígono, é o perímetro de um polígono, você precisa fazer a soma, então, de todas as medidas, de todos os lados, ok? Então, perímetro de um polígono é somar as medidas dessa figura, do lado dessas figuras, ok? E aí, o outro ponto importante aí dentro da geometria é a área. Nós falamos assim, eu quero saber a área desse polígono. O que é a área? É a medida da superfície, é a medida que eu tenho aqui, ó, no espaço bidimensional dessa figura. E aí, para cada figura, existe uma fórmula aí para encontrar a área. Então, eu coloquei aqui nessa imagem para vocês as fórmulas aí dessas figuras para que a gente possa aprender junto e calcular. Então, a primeira aí é um retângulo, tá vendo o retângulo aqui? Então, para que eu possa saber qual é a área de um retângulo, eu preciso pegar a sua largura vezes, o que é vezes? Multiplicar, vezes a sua altura. Então, a medida base, né, que é a largura aqui, vezes a medida altura. Faço aí a multiplicação, o resultado é a minha área. Então, imagina que eu tenho 4 aqui na minha base, na minha largura, e tenho 2 aqui na minha altura. 4 vezes 2 é 8. Então, a área desse retângulo aqui seria 8, ok? Depois eu tenho aí uma outra figura. Que outra figura eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma figura que é um paralelogramo. Como é que eu faço? A mesma coisa. Eu vou medir a minha base, vou pegar a minha base aqui e vou calcular aqui, ó, vou medir a minha altura. Também vou multiplicar. Então, base versus altura. Vocês estão vendo aqui que sempre está representando, ó, o B está representando a largura e o H está representando a altura, tá? E esse pontinho aqui representa a multiplicação, ok? Depois eu tenho aí
a altura de um triângulo. Como é que eu faço a altura de um triângulo? A altura de um triângulo, eu vou ter que pegar a minha base, olha lá ela aqui, pego lá o valor da minha base, depois eu pego lá o valor da minha altura, ok? E multiplico. Então, imagina que eu tenho aqui 5 de base e 3,2 de altura. O que eu vou ter que fazer? 5 vezes 3,2 é igual a 16. Então, eu vou colocar aqui os 16, né? E continuo em forma de fração aqui, coloco como denominador o meu 2. Aí, eu vou ter uma fração, 16 sobre 2. O que eu vou ter que fazer aí? Vou ter que fazer uma divisão, né? 16 dividido por 2 é igual a quê? A 8. Então, eu encontrei aí a minha área do triângulo. E aí, aqui eu coloquei outros exemplos também. Do losango, eu vou ter que encontrar o valor aqui, né? Diagonal maior, vezes o valor diagonal menor. Faça a multiplicação e faça a mesma coisa. O valor dessa multiplicação eu vou dividir aí por 12, né? Que é a minha forma fracionária aí. Do trapézio, a mesma coisa. Vou pegar a minha base maior e somar com o valor da minha base menor. Olha aqui a fórmula. Vou fazer a soma. Imagina que for 2 aqui, for 4 aqui. 2 mais 4 dá 6. Aí eu pegaria esse 6 e vou multiplicar aqui pela minha altura, ok? Imagina aí que a minha altura aqui se fosse um 3, ok? Um 3. Então, como é que eu teria que fazer aqui? Eu teria que pegar esse 6 e multiplicar ele por quem? Pelo 3 aqui, ó, que é a minha altura. Então, ó, aqui era 2 e aqui era 4. 4 com 2, ó, a maior era 4, mais a menor que era 2, dá 6. O resultado aqui é 6, e aí eu multiplico pela altura. A altura aqui é 3. Como que vai ficar? 6 vezes 3, que é igual a quê? A 18. Aí eu pegaria esse 18, né? Colocaria, continua aqui, pego esse 18 e a parte fracionária, ó. E aí, essa parte fracionária aqui na frente, 18, né? E coloco a fração aqui embaixo, 2, vou multiplicar. Tem 18 na tabuada do 2? Tem. Quem é? O 9. Então, a área desse trapézio aqui seria 9. Ok? Então, aqui na apostila de vocês, nós vamos fazer os exercícios da página 270, que é para encontrar o perímetro, tá? Das figuras. E na página 73, o exercício 1 aí, que é para encontrar, então, a área das figuras. Então, vamos lá. Vou explicar os exercícios, nós vamos fazendo junto, tá bom? O exercício número 1, ele fala assim, calcule o perímetro dessas figuras. Então, ele dá para você lá um retângulo. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que somar todas as medidas. Então, ele fala para você aí que a largura é 5 centímetros e a altura é 3 centímetros e meio. Então, você vai ter que somar 5 mais 5 é igual a 10. E 3,5 mais 3,5, que é igual a 7. Então, você soma 10 mais 7 é igual a 17. Então, 17 é o perímetro da figura A, ok? E na B, o que você vai fazer? A mesma coisa. Você vai somar as medidas desse triângulo. Então, você vai somar 4 mais 4 mais 3. A soma aí é o resultado do perímetro dessa figura. Na B, você vai somar também. Aí, nós temos um paralelogramo aqui, tá? Nós vamos somar aí essa figura.
que vai dar 6 mais 6, que é igual a 12, e 2 mais 2, que é igual a 4. Então, 4 mais 12 é igual a quanto? Soma para dar o resultado aí. O próximo é um quadrado, tem todas as medidas iguais. Então, você vai somar 3 mais 3 mais 3 mais 3. 3, 6, 9. Você tem que adivinhar aí agora quanto que é. A soma dessas medidas é o perímetro dessa figura. Depois a 2. Qual é o perímetro de uma sala quadrada com 15 metros? Então, se é um quadrado, significa que todos os lados têm 15 metros. Então, você vai ter que somar 15, mais 15, mais 15, mais 15, tá? Então, soma aí para você ver quanto que vai dar. E a B? A largura de um terreno retangular é 30 metros. Seu comprimento é 3 vezes a medida da largura. Então, se a largura é 30, largura é 30. Quanto que é a altura? Se é 3 vezes mais, significa que eu tenho que fazer o quê? 30 vezes 3. 30 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 90. Então, eu sei que a minha largura é 30 e a minha altura é 90. Então, eu vou ter que somar 30 mais 30 mais 90 mais 90. A soma aí vai dar o resultado desse perímetro, ok? Da página 270. Então, eu expliquei todos os exercícios. Vamos lá para 273. É para você calcular a área das figuras. Então, aqui na letra A, eu tenho um retângulo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar ali a base, né, que é a largura. Vou tentar colocar pertinho sem colocar a resposta. Então, a base, aqui ó, a base vezes a altura. Então, 5 vezes 3, para achar aí a área, ok? Deixa eu tirar aqui, que fica mais fácil. Então, olha lá. Então, você vai pegar aí, ó, a base é 5 e a altura é 3. 5 vezes 3 vai dar aí a área da figura A. Na figura B, eu tenho um quadrado. Quadrado, você vai fazer a mesma coisa. 2 vezes 2, ok? Na C, você tem ali na C um paralelogramo. O que você vai fazer nesse paralelogramo? Você vai somar, pegar a base, que é 4, e vai multiplicar pela altura, que é 3. Então, 4 vezes 3 dá quanto? E no triângulo? O que você deve fazer no triângulo? Deixa eu pegar uma folha aqui para mostrar para você como é que você vai fazer aí no triângulo. O triângulo que ele está te dando aí, ele fala que é assim, ó. Eu estou desenhando aqui para você. Então, ele fala para você assim, que o triângulo tem base de 5 centímetros e a altura tem base aí de 3,5 centímetros. Tá? Ó, essa aqui é a figura lá da letra D, do exercício número 1, da página 273. Como é que você resolve? Você pega esse 5, ó,
área, como é que você resolve? Você vai pegar esse 5, vai multiplicar por 3 em forma de fração. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar 15 sobre 2. Como é que você faz aqui, então? Você vai dividir 15 sobre 2, que vai dar 7,5. Ok? Então, aqui eu acabei fazendo com vocês já, hein? Já dei a resposta da letra D do exercício número 1 da página aí 273. Então, para encontrar a área aí, você tem que pegar a base versus a altura, multiplica e depois divide, né, ó, sobre 2, que é a forma fracionária que está. Ok? Sim ou não? Fácil, né? Então, essa base aqui, quando eu falo, gente, que é base em forma de fracionar, que essa fórmula está em forma fracionária, é porque ela representa uma fração, né? Ó, não parece uma fração? Mas esse risquinho aqui significa que você vai ter que resolver aqui essa multiplicação e depois, no final, dividir pelo número que está aqui embaixo, né? Ó, uma fração, 15, numerador, denominador. Divide, tá bom? Qualquer dúvida aí, você pode me chamar que eu te ajudo a resolver. Então, vamos voltar lá. Quais são os exercícios que vocês vão fazer? 270, praticamente já fiz os exercícios com vocês, é só somar e colocar o resultado final. E 273. Combinado? Só essas duas páginas, não tem vamos trabalhar. Nossa última aula aí de matemática. Encerramos aí o nosso conteúdo, então, de matemática. Ok? Então, eu vejo vocês amanhã. Amanhã nós temos aí a nossa avaliação de história. E aí tem uma aulinha extra, né, de português, como eu expliquei na nossa acolhida de sexta-feira. Então, quem participou da acolhida de sexta-feira sabe que na aula de amanhã, na aula de terça-feira, nós vamos ter a avaliação de história e nós vamos ter também uma aulinha extra de português. Assim como na quinta-feira nós vamos ter lição de casa. Sexta é feriado, não tem aula, mas eu estou deixando uma lição de casa para vocês lá quinta-feira. Ok? Beijo para vocês e a gente se encontra amanhã. Tchau!